Oferecimento: Faculdade Boas Novas. Olá, mais uma vez de volta com você no programa Abrindo a Bíblia. Esse programa abençoador tem levado você a uma dimensão de vitória. É a RBN abençoando a sua vida por meio de um programa abençoador Abrindo a Bíblia. E hoje estaremos com você aqui dialogando sobre um tema muito importante: disposição para ser útil. Estaremos falando sobre isso baseados em Ezequiel, capítulo 22, o verso 30. Disposição para ser útil num mundo tão corrompido que nós vivemos, um mundo tão individualista, né? Estamos no século da individualidade, da velocidade. Como ser útil num século como esse, onde as pessoas se tornaram individuais, né? Individualistas, onde o coletivo já não é tão mais propagado, cada um trabalha pelo seu bel prazer. Mas será que ainda é possível ser útil? O que a Bíblia tem a dizer? O que nós podemos aprender com Ezequiel sobre essa questão de ser útil? Será que a gente consegue ser útil assim, de qualquer maneira? O que devemos fazer para ser útil? Primeiro, se colocar à disposição das pessoas. E olhe que a sociedade precisa de pessoas disponíveis para o serviço, né, para ajudá-lo. E a Igreja de Deus também precisa de trabalhadores, a Seara precisa de trabalhadores. E trabalhadores só existem quando há disposição ou disponibilidade. É por isso que nós estaremos dialogando nessa manhã sobre tal assunto. E nós queremos também colocar em relevância aqui os parceiros deste programa, como a Faculdade Boas Novas, né, que é uma grande parceira do Abrindo a Bíblia. Faculdade Boas Novas, a sua logo diz: onde o conhecimento traz liberdade. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Faculdade Boas Novas, você pode acessar o site www.fbnovas.com.br. Você também pode ligar no 32 37 22 14. Se você quiser fazer vestibular, você ainda pode. Nós estamos agendando vestibular e você pode marcar o horário e o dia mais apropriado para você. A Faculdade Boas Novas, ela oferece 5 cursos: administração, jornalismo, ciências teológicas, pedagogia, publicidade e propaganda, além de pós-graduação nas diversas áreas. É só ligar e conferir ou entrar no site. Você pode fazer a sua inscrição pelo site fbnovas.com.br e dizer qual é o curso que você quer fazer e também a hora e o dia mais apropriado. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus também é uma grande parceira, é a mantenedora, né, da RBN, desse programa. Nós queremos mandar um abraço para todos os envolvidos nesta grande obra no Amazonas, em Manaus, todos os pastores auxiliares, toda a membresia da igreja, todos aqueles trabalhadores, todos aqueles que têm se colocado à disposição de Deus para trabalhar nessa grande seara. Eu convido você, então, para daqui a pouco vir comigo e abrir a sua Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 22. Pegue lá a sua Bíblia, que está lá talvez fechadinha. Abra lá, Ezequiel, capítulo 22, verso 30. É claro que esse é o texto-chave. Estaremos trabalhando outros textos, mas primeiramente este. E nós teremos o prazer de dialogar, de manter esse diálogo e chegar, então, a uma definição sobre essa importância de ser útil, se colocando à disposição. Até daqui a pouco.
falarmos a respeito do que está registrado ali no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Vamos lá, então, abrir a Bíblia já comigo? Ezequiel 22, 30 vai dizer o seguinte, na versão que eu estou utilizando, ela vai dizer o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha só o que está dizendo essa versão. Na linguagem de hoje, ficaria assim: procurem alguém que construísse uma muralha. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronassem e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Veja bem, Deus, neste versículo que acabamos de ler, Ezequiel aqui na verdade está retratando uma realidade que estava acontecendo em Israel, né? Onde a situação estava gritante, onde havia sangue inocente derramado ali em Jerusalém, nesse momento, nesse contexto, porque para a gente entender a Bíblia, o que aquilo está sendo dito, e para que a gente possa aplicar em nossas vidas, a gente tem que conhecer o contexto, né, histórico, do que estava ocorrendo, para que Deus falasse isso, né, por meio de Ezequiel. E naquele momento em que Ezequiel está dizendo, olha, Deus fala, olha Ezequiel, eu procurei alguém que fizesse algo. Está difícil. Ninguém está disponível. E olha, a situação era grave ali em Jerusalém naquele momento. Sangue derramado estava acontecendo ali. Desprezo dos próprios pais. Os filhos desprezavam os pais desprezavam os filhos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Parece que a gente conhece esse contexto, né? Parece que é tão atual. E é atual. Isso já acontecia nos tempos de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, em Jerusalém. Pai, filhos, estrangeiros, órfãos e viúvas já eram desprezados. Não tinham o seu lugar na sociedade. O que estava acontecendo também em Jerusalém? Pecados sexuais. Todo tipo que você pensar. Como nos nossos dias. Todos os tipos de pecados, né, estavam ocorrendo ali. Também as coisas santas estavam sendo desprezadas. E Deus fala isso, olha, as minhas coisas sagradas estão sendo desprezados. Os objetos sagrados, os símbolos sagrados, os alimentos sagrados, tudo aquilo naquele momento da história estava sendo desprezado em Jerusalém. Os homens se tornaram caluniadores. Caluniadores. Um acusando o outro. Os seus profetas, olha o mais grave, os seus profetas profetizam vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor, Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Veja bem, olha o quadro descritivo aí de Jerusalém, dentro desse contexto em que Ezequiel está conversando com Deus e Deus diz, olha Ezequiel, olha só a situação de Jerusalém. Não tem como. E aí eu estou olhando, estou vendo para ver se eu encontro alguém para reparar esses danos, para interceder. Mas eu não consigo. O que eu vejo na minha frente é sangue derramado, é órfãos e viúvas sendo desprezadas, né, desprezados, são as minhas leis ignoradas, são os próprios profetas, aqueles que conhecem a minha palavra, que deveria ter relacionamento comigo, mudando a história, porém, eu não posso contar com eles. Esse era o quadro ali de Jerusalém. Deus estava procurando alguém que tivesse mais a oferecer que a sua própria justiça. Deus sempre está à procura de alguém que tenha mais o que oferecer. A Bíblia diz para nós que se a gente fizer somente aquilo que está prescrito, que a gente é mandado, ou que é mandado a gente fazer,
Que bem é nisso? Que diferença há nisso? Se eu só faço aquilo que é para eu fazer. Deus quer que você vá além. Que você faça além daquilo que é proposto para você. As pessoas que geralmente se dão bem na vida são pessoas assim, que têm esse elemento na sua vida. Ela sempre não vai esperar alguém mandar ela fazer, ela vai fazer, porque ela tem propósito de vida, tá? Então, muitos se calaram e se calam diante do pecado aceito pela população. Essa realidade de Jerusalém retratada aqui na Bíblia Sagrada é a mesma realidade que enfrentamos hoje. Você conseguiu situar isso? O que acontece nos nossos dias hoje? O que acontece hoje na nossa sociedade? Nossa sociedade está gemendo, está sofrendo. Ela já não suporta mais, né, o caos. Prova disso são as revoluções que têm ocorrido, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente vê os rolezinhos, por exemplo, hoje nos shoppings, porque os jovens estão desesperados, né? Mostrando, denunciando a falta de apreciação do poder público, com políticas públicas relevantes. E aí começam. Ano passado mesmo, 2013, foram inúmeros os desenvolvimentos de atrocidades no Brasil por conta de chamar a atenção, né, do poder público a respeito de transportes e tantas outras, saúde, educação e assim sucessivamente. Ou seja, a nossa sociedade está gritando, clamando. E quem é? E quem será que pode fazer a diferença nessa sociedade? Eu e você, que somos igreja. Sim, você e eu. Mas como é que eu vou poder fazer a diferença na sociedade? Uma sociedade estressada, uma sociedade que sofre, no trânsito, que sofre por falta de moradia. O que fazer por uma sociedade como essa? O que eu posso fazer enquanto igreja? Deus, não somente lá em Jerusalém, no tempo de Ezequiel, mas hoje, Ele continua olhando para a terra, buscando alguém que se coloque numa condição disponível para ser usado, para mudar, ou para ser canal de reestruturação, de transformação de uma sociedade corrompida. Queridos, eu queria fazer uma pergunta e deixar que você respondesse. Será que a igreja tem desistido da sociedade? Será que eu e você, igreja de Deus, temos desistido da sociedade? Como assim, Valdenice? Será que eu e você já fomos vencidos pelas situações que, ao nosso ver, ou a nosso ver, não tem mais solução? Será? Quando é que a igreja desiste da sociedade? Quando essa igreja deixa de proclamar as verdades de Deus. Ou ela deixa de se colocar à disposição de Deus para ser útil para essa sociedade. Porque a igreja é que tem a palavra. A igreja é que tem o livro sagrado, a Bíblia, que é poderosa para transformar, para trazer nova vida. É a igreja. Quem é a igreja? Sou eu, é você, somos nós. Será que nós temos desistido da sociedade? E temos deixado essa sociedade continuar marchando para o abismo? Responda você. Bem, existiram alguns homens na Bíblia Sagrada que se colocaram na brecha. Exatamente. E eu queria trazer alguns para nossa reflexão. Um desses homens que se colocou na brecha para ser útil, né, por Deus,
Foi Moisés. Sim, Moisés. Lá em Salmos 106, verso 23. Salmos 103, 23. 106, 23. Vamos ver. Salmos, por favor, pode me acompanhar. 106, 23. Diz assim: tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Deus chegou a tal ponto de fúria contra Israel, que ele falou: Moisés, é o seguinte, eu vou matar esse povo. Não tem condições, não. Esse povo é muito rebelde. Isso é no trajeto deles ali, né? Da terra para a Terra Prometida, quando eles saem do Egito ali, vão em direção à Terra Prometida e caminham 40 anos ali no deserto. Deus tem uma hora que ele está tão irado com a postura de Israel que ele fala: Moisés, não tem jeito não, rapaz. Eu vou matar esse povo. E aí, Moisés faz aquilo que eu e você deveríamos fazer como igreja. Se coloca na brecha como intercessor daquele povo. Não, Deus. Não. O senhor não vai matar. Se o senhor matar esse povo, o que vão dizer do senhor? O senhor tirou eles do Egito para matar aqui no deserto. Moisés, ele era amigo de Deus, né? Amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele era parceiro de Deus. E aí ele chega para Deus e é como se Moisés colocasse Deus na parede. Que é isso? Não. Se o senhor matar eles, então o senhor vai matar a mim também. E aí Deus vê aquela atitude de Moisés e repensa e não faz. Uma outra pessoa que a Bíblia relata que se colocou à disposição de Deus para ser útil foi Neemias. Neemias, em Neemias mesmo, no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, se você pode ler depois, desde o capítulo 1 de Neemias, do verso 4 a 11, vai retratar uma situação que Neemias estava vivendo de tristeza em função do seu povo. Ele está lá como copeiro do rei, servindo o rei lá no palácio, uma vida tranquila, uma vida boa, e ele recebe uma carta. E nessa carta está sendo descrito a situação que estava Jerusalém. Olha, Jerusalém está saqueada. Os muros de Jerusalém está caído, né? Estão caídos. E o que fazer? Quando Neemias recebe aquela notícia, ele chora. A Bíblia diz que ele chora. E ele entra em jejum e oração. E ele fica triste, o seu semblante, a ponto do rei perceber e falar: Neemias, o que está acontecendo contigo? E ele fala: rei, como posso me alegrar se o meu povo está sofrendo, se o meu povo está desprotegido? E aí o rei fala: pede-me o que você quer que eu faça por ti. E aí ele diz: que tua majestade me dê a oportunidade de ir e me dê uma carta selada com teu anel, que eu possa voltar em Jerusalém e reconstruir as muralhas. E aí o rei faz isso, e Neemias vai para os pés do Senhor interceder por aquele povo. E qual é a vitória? E qual é a história final do livro de Neemias? Um livro pequeno, muito fácil de ser lido, um livro histórico, legal, maravilhoso, te convido a lê-lo. E aí então ele consegue reconstruir as muralhas de Jerusalém. Por quê? Porque ele colocou-se disponível para Deus. Ele estava lá no palácio, servindo o rei, se vestindo o comando do bom e do melhor. Ele poderia ter ignorado o sofrimento do povo, mas falou assim: não, eu quero ser útil. E foi. Uma outra pessoa foi Daniel. Daniel também, em muitos momentos, nós vemos Daniel sendo útil e intercedendo pelo povo. Eu convido você a ler também a história de Daniel. Davi também foi uma pessoa que se colocou disponível para Deus. Nós temos uma história, várias histórias de Davi, né, sendo retratadas pela Bíblia Sagrada, mas uma delas é a situação de
de Davi e Golias, que as crianças conhecem muito bem, né? Rodou a sua funda e o gigante caiu. As crianças cantam isso na igreja. Então, Davi também se colocou como um ser disponível, alguém que ficasse na brecha. Deus olhou e viu Davi no contexto histórico de Davi, né? No contexto cultural de Davi, ele foi útil para a sua nação, para a sociedade da sua época. Uma outra pessoa que nós vemos que teve assim uma grande utilidade para a sociedade de sua época foi Débora. Uma grande profetisa, uma grande juíza. A gente vai encontrar a história de Débora no livro de Juízes, ali no capítulo 4 e capítulo 5. A gente vê Débora como a mãe de Israel, né, que lutou por aquele povo. Chamou Baraque para estar junto com ela ali, o grande guerreiro, para que ganhasse com ela aquela guerra e os seus inimigos fossem destruídos, e assim aconteceu. E lá no capítulo 5 de Juízes você vai ver o cântico de Débora. E outros tantos que nós poderíamos discorrer aqui contigo, mas que o tempo não é permitido, mas que você pode procurar conhecer. Será que nos nossos dias, ou em nossos dias, será que esse legado que nós recebemos, né, que está aí descrito na Bíblia Sagrada, esse legado tão maravilhoso que eleva a nossa fé, de homens e mulheres que se colocaram na brecha, se colocaram disponíveis para Deus e fizeram a diferença na sociedade, será que eu e você temos como deixar um legado? Será que eu, Valdenice Cunha, vou deixar um legado para a minha posteridade? Que eu fiz diferença na minha sociedade porque eu me coloquei disponível para Deus, para fazer a diferença nessa sociedade? Será que você pode fazer diferença nessa sociedade? Neemias foi o tempo dele. Deus o levantou para aquele momento, para aquele contexto. Abraão fez diferença dentro do seu contexto. Isaac, Jacó, né? Débora, Jael, que foi uma grande mulher, Abigail, que impediu uma grande tragédia na sua casa. Eu poderia aqui falar inúmeros exemplos para você. Cada pessoa foi usada ao seu tempo, cada pessoa se colocou disponível ao seu tempo. E a minha pergunta para você é neste dia: você está disponível? Vai se colocar na brecha? Eu aguardo você para daqui a pouco mais continuarmos, então, discorrendo sobre esse assunto tão importante. Reflita sobre o mesmo. Daqui a pouco eu volto. Graças a Deus, né, estamos de volta aí para continuarmos esta ministração tão poderosa, onde estamos discutindo sobre disposição para servir. Será que Deus não está exigindo de nós esse desprendimento, né? Nós vivemos dias em que são tão poucas pessoas disponíveis. A gente procura tanto na igreja, por exemplo, a gente procura pessoas para assumir determinado cargo, trabalho, função. E são poucas as pessoas disponíveis, porque um está correndo de um lado para o outro, né, com seus próprios afazeres. E claro, a gente precisa trabalhar, mas será que nós não estamos nos voltando somente para dentro de nós? E a seara, e a sociedade está ficando à mercê aí do poder das trevas, e eu, enquanto igreja, não estou percebendo, né? Não estou percebendo essa necessidade. É uma questão a se pensar sobre o meu papel enquanto igreja. Nós falamos agora há pouco sobre homens e mulheres que se colocaram na brecha e que fizeram a diferença na sua sociedade. Agora, eu quero conversar com você como se colocar na brecha. Porque a gente está falando da importância de se colocar na brecha, né? Estamos falando da necessidade de se colocar à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, como um dia Isaías disse, né?
Não é como aquele louvor da harpa cristã que diz assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra de amor, quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Mas lá na rede, deitado, né, ali no domingo à tarde, no sábado à tarde, em outro momento, é claro que a gente precisa descansar, deitar na rede é tão gostoso. Porém, não basta apenas cantar os louvores, né, que dizem respeito à seara, à nossa responsabilidade social, responsabilidade para com a sociedade. É preciso agir. E é aí que está o X da questão. Muitos de nós temos falado muito, temos vivido em falácia, né? E o Novo Testamento é uma igreja, a igreja de Deus na terra, no Novo Testamento, ela é uma igreja de operação, de trabalho, de praxis cristã. Essa é a natureza da igreja de Cristo. Deveria ser a natureza, é a natureza. E eu, enquanto igreja, preciso estar ciente do meu papel na terra. Para que foi que Deus me salvou, que Jesus me salvou, derramou o seu sangue? Por quê? Para que somente eu, Valdenice Cunha, fosse lá, junto com a comunidade cristã, e ficasse ali, feliz da vida, glorificando a Deus, aleluia, glória a Deus, está tudo bem na minha família, na minha casa. E as demais pessoas? Como é que fica? As demais pessoas? Será que elas também não poderiam usufruir de tal realidade? Vai depender da minha disponibilidade em querer propagar essa alegria que emana dentro de mim. E aí, nós temos aqui alguns itens importantes que nos mostram qual é o caminho, qual é a maneira mais correta de me colocar à disposição de Deus. Ou seja, me colocar na brecha, porque é isso que o versículo vai dizer, né? Vamos lê-lo novamente. Procurei um homem que erguesse um muro e que se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Meu Deus, que palavra difícil. Então, se você e eu queremos ser encontrados por Deus, quando Ele passar os olhos sobre a terra e enxergar a gente, o que precisamos fazer? Primeiro, eu tenho que assumir um interesse pessoal pelas pessoas. Eu preciso demonstrar que eu estou interessado na situação do outro, na circunstância que o outro está vivendo. Eu não posso olhar somente para o meu umbigo, olhar para a minha própria vida, só os meus interesses, buscar os meus próprios interesses. Até porque, quando você vai lá para Coríntios, que fala sobre o amor, o que ele vai dizer? O amor não busca os seus próprios interesses. Não. Você tem que trabalhar para si, mas tem que ver também, ser sensível à necessidade do outro. E aí o primeiro item que eu devo observar. O que devo fazer então, Valdenice, para me colocar na brecha ou para me colocar disponível? Assuma um interesse pessoal pelas pessoas. Eu citei aqui o caso de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões em uma situação, porque pegaram ele orando 3 vezes por dia. Nós vimos aqui Daniel fazendo. Daniel foi um grande homem na sua nação, foi governador, né? Teve um cargo político expressivo nos dias que ele vivia. E por quê? Porque Daniel se colocou à disposição de Deus. Ele assumiu o interesse pessoal pelas pessoas que estavam lá, naquela situação. Neemias, que eu falei agora há pouco, assumiu o interesse pessoal. Nós dissemos, ele poderia ter continuado ali no palácio, uma vida boa, uma vida mansa, comendo na hora certa, dormindo, sossegado, mas não. Ele assumiu o interesse pessoal pela sua nação. Era uma coisa dele. Era uma visão subjetiva. Uma visão pessoal, não. Não está bem não, porque o meu povo está sofrendo.
A sociedade a qual eu faço parte está sofrendo, então eu não posso comer regaladamente, dormir muito bem no conforto e esquecer que só eu existo na Terra, que eu não tenho parentela, que eu não tenho família, que eu não tenho, né, uma nação. Então eles assumiram o interesse pessoal pelas pessoas de sua época. A situação nem vezes era favorável, não. Muitas vezes eram situações que talvez eu e você, se olhássemos, diria: não, eu não vou entrar nessa, não. Mas esses homens, essas mulheres citadas inicialmente, eles assumiram um interesse pessoal. Então, uma das formas de você se colocar à disposição é assumir um interesse pessoal pelas pessoas. Não é o que os outros vão dizer. Alguém poderá dizer assim: que isso, rapaz, você acha que vai fazer diferença o que você está fazendo? Isso é um pingo de água no oceano dos problemas do Brasil, ou da sociedade, ou da sua comunidade, ou da sua rua. Não vai fazer diferença. Faz sim toda a diferença. Se eu e você, se nós que estamos aqui, resolver colocar-se na brecha, pode ter certeza. Pode ter certeza. Tem um ditado popular que diz que a união faz a força, né? Se eu penso assim, você pensa assim, e decide fazer algo diferente, ou ser um diferencial, não se conformando com aquilo que está prescrito, que está acontecendo na sociedade, pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença. Ok? Bem, um outro ponto aqui que nós iremos considerar dentro de se colocar na brecha, se colocar disponível, confesse o pecado do povo como se fosse seu. Isso aconteceu com Daniel, no capítulo 9, no verso 5. Daniel, vamos ler comigo? Daniel é para cá, aqui no antigo, depois de Ezequiel, né? Daniel, capítulo 9, o verso 5. Olha aqui a situação, a oração de Daniel. Esse capítulo 9 ele vai falar sobre as 70 semanas. E aqui no capítulo 9, o verso 5 vai dizer assim: olha a oração de Daniel. Temos pecado e cometido iniquidades. Temos pecado, ele se incluiu. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nessa oração é possível ficar visível que Daniel, quando orou, estava orando pelos pecados do povo que ele estava inserido, da sociedade que ele estava inserido. Ele se colocou como pecador. Se a gente for relacionar com a figura de Jesus, a gente vai perceber que Jesus só morreu por nós porque ele se fez pecado. Ele não se fez um pecador. Ele se fez o próprio pecado. E, portanto, ele morreu por nós. Daniel, nesse contexto, ele orou falando: Deus, temos procedido injustamente contigo. Temos pecado e somos culpados. Queridos, queridas, quantas vezes nós nos levantamos, ficamos na fileira ou no grupo daquelas pessoas que acusam. Que acusam. Assumimos uma postura de acusador, que não é a postura correta para a igreja, para o cristão. Porque quem é o acusador? É o inimigo de nossas almas. Ele é acusador, pai da mentira. E eu não posso estreitar meus laços com esse indivíduo. Eu não posso assumir uma postura de acusador. Eu tenho que ver uma situação que esteja ocorrendo na sociedade a qual estou inserido, ou na comunidade a qual estou inserido, e confessar aquele pecado como se fosse meu também, como se eu tivesse pecado com aquela pessoa. Vamos pegar aqui um exemplo de marido e mulher. A Bíblia diz que eles são uma só carne. Uma só carne. Quando eles se ligam pelos laços do matrimônio, se torna uma só carne. O pecado de um passa a ser do outro. Aí, muitas vezes, a mulher traída, o homem traído vai orar, fica chateada, porque fica acusando o que traiu, o que pecou, o que fez isso, aquilo, outro. Se você mudar sua atitude e começar a orar: Senhor,
temos pecado contra ti. Como se o pecado também fosse seu. Não. Nós ficamos culpando. Em vez de pegar aquele pecado também como se fosse nosso. O que Deus está querendo de nós é que confessemos o pecado do povo como se fosse nosso. É olhar para a nossa sociedade, onde o aborto está escancarado, onde tem toda sorte de males, onde o alcoolismo, as drogas, a prostituição, as injustiças sociais. E olhar e falar, Deus, se incluir nessa sociedade e dizer, Deus, eu sou brasileiro e como brasileiro, eu sinto as dores dos nossos pecados. Sabemos que os nossos pecados têm chegado até a Ti, Senhor. Pai, perdoa-nos, se inclui quando orar, para fazer diferente daquele publicano, retratado no Novo Testamento, né? Chegou o publicano ao lado de alguém que estava orando, e o publicano orava, falava assim, olha Deus, muito obrigado porque eu não sou como este aqui, porque eu cumpro as leis, porque eu dou o dízimo, porque eu oro 3 vezes no dia, e não sei o que, não sei o que. E o pobre do homem que estava ao lado do publicano só mal levantava, né, os olhos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, pecador. Então confesse o pecado do povo como se fosse seu. Suas falas, suas rebeldias, tudo que é de ruim, né? Como se fosse seu também. Uma outra maneira de se colocar na brecha é promover com oração intercessória uma guerra espiritual. Daniel, ele promoveu uma batalha espiritual em oração. Tem um louvor que diz, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Mas será que nós cremos mesmo? Será que nós conhecemos de fato o poder da oração? Se eu conheço, se você conhece, nós sabemos que se eu batalhar em oração, Deus vai ouvir. E Daniel fez isso. Sua oração fará com que os anjos de Deus se mobilizem e que as correntes que aprisionam centenas de pessoas sejam quebradas. Se você orar, o mal vai sair. Se você orar, eu me lembro, recentemente as igrejas de Manaus se reuniram em grandes vigílias aqui, em um grande auditório. O que Deus fez por meio dessas vigílias, gente? O Brasil, em muitos momentos, existem setores no Brasil, de grupos de pessoas que intercedem pela nossa nação. Sabia que a nossa nação poderia estar muito pior se Deus não tivesse levantado pessoas intercessoras, homens e mulheres comprometidos, que conhecem a palavra de Deus e que intercedem pela sua nação? Eu fico empolgada ao falar disso, porque eu e você precisamos entender o nosso papel enquanto igreja. Deus nos levantou para guerrear as suas guerras, para promover uma batalha espiritual por meio da oração. Como assim uma batalha espiritual, Valdenice? É eu chegar diante de Deus, entendendo quem eu sou em Cristo Jesus, e orar. E se for preciso eu marchar, se for preciso eu levantar, estender minhas mãos e começar a orar, Senhor, a começar pela minha casa, pelos meus vizinhos, pela minha rua, pelo meu bairro. Não é assim que a Bíblia diz? Samaria até os confins da terra. E eu começo, Senhor, aqui está, Senhor, aqui eu estou representando a minha nação. Eu estou representando aqui os pecados da minha nação, Deus. E eu quero cura para a minha nação, Senhor. Senhor, eu oro com autoridade para isso acontecer. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. Se você fizer isso, você vai estar promovendo uma guerra espiritual. Eu quero ver se Deus não vai se levantar em seu favor. Se Deus não vai lhe ouvir. Se Deus não vai reconhecer a sua voz no meio da multidão e dizer, olha, é a minha serva fulana que está orando. Olha,
é o meu servo fulano. Eu vou ter que ouvir. Eu vou ter que ouvir. Um dia eu ouvi Moisés. Moisés foi lá e falou comigo e eu agi. Eu quero é ver Deus não agir. Promova momentos de oração em favor das situações que você tem vivido ou visto que estão lhe rodeando. E você vai ver se não vai ter diferença. Pode ter certeza. Se é a sua rua que está difícil, porque lá tem uma boca de fumo, lá as pessoas ficam cheirando cola, se fica ali, você pode ter certeza. Se você promover uma guerra de oração e vai falar assim, Deus, salva essas vidas, Senhor. Comece a orar por salvação. São inúmeros testemunhos que nós vemos, queridos. Inúmeros testemunhos que nós ouvimos de pessoas que fizeram isso e Deus salvou toda aquela comunidade. E por fim, orar com autoridade. É outro segredo. Orar com autoridade. Deus nos deu. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vos tenho dado autoridade. Eu vos tenho dado autoridade. Deus tem nos dado autoridade. E por fim, e por último, ser agradecido. Eu, quando sou agradecido, eu consigo de fato estar disponível. Só uma pessoa agradecida vai querer fazer outra coisa. Vai querer recompensar a quem está lhe dando tantas coisas. Só um coração agradecido vai poder, então, fazer a diferença no reino de Deus. Daqui a pouco eu volto. Então, para esse momento especial, já ao final, o último bloco. E nós já começamos este bloco aqui, lendo para você um convite do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, que convida você, pastor, evangelista, diácono, diaconisa, membresia em geral, congregados e a todos os queridos amigos que fazem parte de outro ministério ou denominação, a participarem da primeira vigília de 2014, a realizar-se na sexta-feira 31, a partir das 23 horas, no auditório Canaã. Então, 31 de janeiro, né, a partir das 23 horas, no auditório Canaã, haverá essa grande vigília. Nessa vigília, a programação está recheada de celebração ao Senhor, com o Ministério Boas Novas, coral e orquestra, além da administração da palavra de Deus com o pastor Jonatas Câmara. Não fique de fora, venha, traga a sua família, célula, líderes e convidados, para juntos sermos abençoados, edificados. É hoje, gente. Hoje, 31 é hoje, tá? Então venha, vamos estar aqui. Acabamos de falar sobre se colocar na brecha, se colocar à disposição de Deus. Olha aí a oportunidade que você tem para isso, né? Vamos participar então. Temos aqui também alguns pedidos que eu gostaria de ler com você. E o primeiro deles é da Maria Eduarda, tá? Ela pede oração por sua tia Sara Augusta, que está muito enferma e precisa de cura. Olha aqui, viu, Maria Eduarda? Você pode promover uma guerra de oração em favor da sua tia. O Luiz Coelho, eu acho que é Coelho, ele pede oração por sua família. Estaremos orando, Luiz. Também a Sônia Aparecida pede oração pela sua família, restituição de casamento. A Maria de Lourdes, de Maceió, tá? A Sônia Aparecida, queridos, ela é do Rio de Janeiro, tá bom? A Maria de Lourdes é de Maceió, cura e libertação de enfermidade para a sua família. A Márcia Almeida pede oração para Deus libertar seu lar. Tenho colocado minha vida no altar, mas ele é mulherengo, tá? Deus é poderoso, querida, para mudar a situação do seu esposo. Promova um momento de oração específico sobre isso. O João Cunha, tá? E a Dulce Cunha, da Raiz, né? Do bairro Raiz. Oração pela restituição do casamento, da família e do amor. Maria das Graças, oração de libertação para a sua família. Quantos pedidos de oração para a família, né? A Vera Lúcia, restauração de seu casamento e do seu esposo, tá? Que saiu de casa. Também a Valdiza, a Raimunda, a Lindalva,
Várias pessoas aqui estão pedindo oração por salvação, cura e libertação. A Zenaide Oliveira pede oração pela sua família, para que a sua família seja salva, tá? E o Pedro Cavalcante, a Neuza Cavalcante, saúde, paz, restituição da saúde, salvação, cura e libertação. Vamos orar então por esses pedidos. Deus é poderoso para entrar com providência sobre cada caso aqui representado. E você que não conseguiu falar, que não conseguiu ser atendido ao telefone ou por telefone, que o Senhor Deus venha lhe alcançar também nesse momento. Querido Deus, neste momento, eu me coloco na brecha, Senhor. Eu me coloco na brecha por essas pessoas. Me coloco como intercessora agora, neste programa, Senhor, por essas vidas que ligaram, Pai, fizeram os seus pedidos, Senhor, por aquelas pessoas que não conseguiram ligação, mas, Pai, que estão acreditando, que estão ouvindo a Tua palavra, que estão assistindo o programa e que acreditam no Teu poder. Pai, por essas pessoas eu me coloco na brecha também. Entra com libertação, entra com cura, Senhor. Quantas famílias desfaceladas, quantos casamentos desfeitos, ó Pai, quantas turbulências, Pai, quantos pecados. Eu quero confessar os pecados de muitas famílias que me assistem neste momento, Senhor, que nos assistem nesse momento, como se fossem meus. Em nome de Jesus, ó Pai, o pecado, Senhor amado, da dissensão, da contenda, Senhor, do ciúme, da inveja, da intriga, Senhor, da traição. Deus, entra agora. Pai, entra agora com providência, entra agora, Senhor, com solução. Ajuda essa mulher, Pai amado, a colocar-se diante de Ti, a colocar-se na brecha pelo seu esposo. Da mesma maneira, ajuda este homem a se colocar na brecha pela sua esposa. Ajuda esse filho, Senhor, a se colocar na brecha pelo seu pai, pela sua mãe. Ajuda essa mãe a se colocar na brecha pelo seu filho. Ajuda esse pastor, essa pastora, esse membro, esse cidadão, Pai. Ajuda a nossa sociedade, Pai. Ajuda a nossa sociedade a romper, Senhor, com seus fracassos, a romper, Jesus, com os vínculos das trevas. Ajuda a nossa sociedade. Olha para o nosso Brasil, Senhor. Olha para o estado do Amazonas, meu Deus. Olha para o município de Manaus. Olha, Senhor, para as entidades, para o poder público, Senhor, para os governantes, ó Pai. Olha, Senhor, para a nossa terra e sara a nossa terra. Sara a nossa terra, que haja arrependimento, que haja confissão, Senhor, que o Teu poder venha, ó Pai, pairar sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido e querida, Deus te abençoe, creia e receba a sua vitória, em Cristo Jesus, você é vitorioso, você é vencedor, faça fazer valer a palavra de Deus e sede abençoado, em nome de Jesus.